Deus deu pastores à igreja, o foco é a igreja. Deus deu pastores à igreja, o foco é a igreja, não é o pastor. Deus não deu igrejas a pastores. Como é que está na Escritura? Ele deu uns para apóstolos e outros para pastores, não deu igrejas a pastores. O foco é a igreja. É um serviço. Não é para mim. Quem poderia eu pensar? Eu não morri por vocês. Quem morreu por vocês é Cristo. Vocês pertencem a Cristo, como eu pertenço. Cuidado com a soberba. Cuidado com nós nos acharmos. Você falou de Jesus a alguém e a pessoa aceitou Jesus. Não foi você. Se foi você, não aceitou nada. Alguém mudou de vida por sua causa ou por sua causa? Não. Exatamente. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. É o Senhor que opera. É o Senhor que opera nas nossas vidas. É o Senhor que trabalha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Eu tinha mais um slide para passar, mas o nosso técnico fugiu. Mas a irmã Isabel vai fazer ali, se faz favor, um enter. Amém. A gente vai aperfeiçoando. Amém. Culto após culto. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Vamos ver se a irmã Isabel acerta aí. Se derem um enter e se der passar aí. No. Is it? Um enter. Eu dei? As setinhas. Você pode passar a seta para a frente e baixo. Para ver o que acontece. Para a frente, nada, não acontece nada. Ainda não. Ó Tiago, passa ali o próximo slide, filho. Antes que sejas despedido. Passa ao próximo slide. E mostra mais abaixo como é que se faz. Ok. Ainda não está a passar. Ele congelou. It's ok. Não faz mal. Já passou. Ok. 2 Coríntios 12, 6 a 8. Terminando aqui esta parte da mensagem, amados. 2 Coríntios 12, 6 a 8. Não podíamos passar sem passar a buscar um texto de Paulo, não é? Quando a gente fala de todas estas coisas, do pecado e da nossa tendência em relação às tentações, Paulo, né, por excelência, fala muito nisso. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. A soberba da vida, que a palavra do Senhor nos mostra, que nós lemos. A soberba da vida que diz assim no texto de 1 João 2, 15 a 17, que tem como base esta mensagem, que não é do Pai, mas do mundo. Que nós vemos ouvir-nos o fariseu e o publicano na parábola de Jesus. Essa mesma soberba da vida, essa tentação. Diz a palavra do Senhor que Paulo, pela excelência das revelações, e este texto, amado, tem mexido tanto com a minha vida durante tanto tempo. E eu vou tentar trazer por palavras o que este texto me tem tocado, mas acredita, amado, que é impossível, porque Deus está trabalhando na minha vida poderosamente com este texto. Diz a palavra do Senhor, para que Paulo não se gloriasse, porque se quiser gloriar-me não serei nécio, mas direi a verdade, não deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim ouve, quem me vê ou de mim ouve. Paulo não se quer gloriar, ele tende a gloriar-se. Todos nós tendemos a gloriar-nos, todos nós tendemos a achar que somos alguma coisa. Mas a palavra do Senhor diz que Ele dirá a verdade, não quer que ninguém pense mais do que é. E para que não se exaltasse para a excelência das revelações, Deus revelou a ele um mistério oculto desde os tempos antigos, diz a palavra do Senhor, que está ligado e direcionado com o reino dos céus na terra, com a igreja. E Ele ministra para a igreja, e Ele nos dá os ensinos, as bases para que nós possamos viver a vida cristã. E Ele transmite para nós aquilo que serviu desde o primeiro século até à volta de Cristo, os ensinos para a igreja. As cartas com Romanos, etc., por aí fora, todos aqueles ensinos que nós precisamos de fundamentar a nossa experiência. Então, grandes foram as revelações, grande foi aquilo que Deus deu para ele. Serviu para séculos e séculos. Deus usou Paulo, porque Deus quis usar Paulo. Mas para que ele não se gloriasse,
E para que não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Para que ele não se exaltasse, para que ele não se gloriasse, para que ele não fosse soberbo, para que ele não viesse a ser arrogante, para que ele não se virasse para as igrejas e dissesse: fazei desta maneira ou fazei daquela, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Por isso é que ele diz: serem meus imitadores como eu de Cristo. E ele diz: imitai o que eu faço, porque eu imito a Cristo. E para que isto tudo fosse possível num só homem, e para que ele não se exaltasse, para que a sua carne não se tornasse demasiado elevada, Deus deu-lhe um espinho na carne. Eu não vou discutir o que é o espinho na carne, ficamos assim, porque é pouco a palavra do Senhor diz. Um diz que é doença, outro diz que é não sei o quê, outro diz que é cegueira, outro diz que era uma tentação, outro diz que era uma coisa. Eu não vou discutir o assunto, irmãos, porque eu estou aberto a explicações. Discutimos isto, não vai há muito tempo em Newark, e chegámos a conclusão nenhuma, e eu estou aberto a seja o que for, que a palavra do Senhor diz que é um espinho na carne. Pronto, é um problema, uma situação que ele tinha. E era o que é que era? Era um mensageiro de Satanás, para o esbofetear. Deus permite que o seu cérebro vejam o risco da soberba, vejam o risco da arrogância, vejam o risco que você corre. Paulo corria o risco de se tornar assim, e Deus permite que um mensageiro de Satanás esbofeteasse a Paulo, para que ele não se exaltasse, acerca do qual ele ora ao Senhor 3 vezes. 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E na resposta, se o irmão continuar a ler, você vai encontrar que Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus diz: olha, Paulo, não é para ir embora, é para ficar aí. Porque esse mensageiro de Satanás para te esbofetear, mensageiro de Satanás para te esbofetear, serve para que tu não te exaltes. E Paulo fica quieto e contente. Porque isso era o limite. Isso era o controlador das emoções de Paulo. Isso era o controlador, o que fazia a carne dele subjugar e ele poder servir o Senhor. Era um controle. Era um relógio que Deus colocou. Era um limitador que Deus permitiu. E era um mensageiro de Satanás. Este é o risco que nós corremos na nossa vida de cristã. Por isso é que Paulo não se tornou fariseu, não é? O fariseu foi fariseísmo ele tirar. Porque ele não se tornou religioso. Alguém que cumpre os preceitos. Um religioso é um indivíduo que cumpre os preceitos e acha que por isso é bom. Há dias, irmãos, em Rosal Park, em Clifton, nós estamos a discutir o assunto do divórcio, já há umas semanas. A minha esposa já disse que, às vezes, já viu casamentos durar menos do que o tempo que a gente demora a estudar o divórcio. Que a gente nunca mais acaba de estudar o divórcio. E a gente está a estudar o divórcio, e para estudar o divórcio, a gente precisa de estudar o conceito do casamento, está certo? E eu disse: amados, não tem uma regra para o divórcio se você não entender o conceito do casamento. Todo mundo quer uma regra. Cumprir uma linha de regras, irmãos, no final da nossa vida, a gente se torna soberbos e acha que cumpriu a regra. Você lembra-se do moço que foi lá ter com Jesus e disse: Senhor, está tudo certo com a minha vida, eu cumpro os 10 mandamentos, desde pequeno. Aí Jesus fala num conceito importante, que era vender tudo e dar dinheiro aos pobres. Havia um problema dele de ambição, não é? Um problema de confiança nas riquezas. E ele vai e diz: não, Senhor, ele ficou triste, foi embora. Não dá. A palavra do Senhor nos define e nos mostra muitos conceitos. Você cumpre regras. Você se torna soberbo. E eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço outro, eu faço outro, eu faço outro, eu faço outro. Eu faço um determinado conjunto de coisas, eu estou bem. É isso que o fariseu da nossa história estava. E o publicano diz: não, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E depois temos Paulo. Paulo tem excelentes revelações. Ele podia se achar melhor que os outros. Então Deus deu um espinho na carne. Deus permitiu que Satanás viesse mexer na vida de Paulo. Um espinho na carne. E aquele espinho na carne, ele orou: o Senhor, que se desvie de mim. E Deus disse: não é para ficar. Porque isso é o controlador, isso é o regulador, para que tu não te exaltes. Amados irmãos, deveríamos ter a ousadia e a fé de pedir nesta manhã ao Senhor: Senhor, dá-me um regulador na minha vida. Nem que seja um mensageiro de Satanás para me esbofetear, de maneira que a soberba não tome conta da minha vida. Nós deveríamos ter a coragem e a ousadia de pedir ao Senhor: Senhor, manda um mensageiro de Satanás esbofetear-me,
lá na área que tu achas que faz falta, Senhor. Para que eu não me torne soberbo e arrogante e venha algum dia, sequer, a pensar que é porque eu sou bom que eu te sirvo. Ou que tu me usas porque eu tenho alguma coisa boa. Lembra a palavra do Senhor, nenhum justo, nenhum sequer, não tinha um que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Nenhum de nós. Mas a nossa tendência é para achar que somos nós. Então a nossa oração deveria ser: Senhor, envia um mensageiro de Satanás que me esbofeteie para que eu possa saber o lugar que ocupo. Para que eu possa saber que é a tua glória, não é nós. Que o Senhor tenha misericórdia na nossa vida e nos ajude a que nós possamos não exaltarmos-nos nunca e pedirmos ao Senhor que Ele, de todas as maneiras, nos ajude e controle em nós a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência de exaltar. Exaltar até com as coisas de Deus. Enquanto que o mundo, no exemplo que eu dei do início, o imigrante acha-se melhor que os outros porque ganham mais dinheiro, tem um carro do ano, ou tem uma casa melhor, ou tem não sei o quê. O crente tem uma tendência exagerada para se achar bom diante de Deus porque faz isto, ou faz aquilo, ou faz o outro, ou faz o outro. Não é o que você faz, é o que Deus é em si. Soberba é nós darmos a glória a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida e não achar que somos nós, mas achar que é o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos terminar com uma oração. Vamos esta manhã, diante do Senhor, amado, aquilo que você sentiu na mensagem, aquilo que o Senhor tocou a sua vida ou não, amado, ore naquilo que o Senhor lhe tocar. Eu vou pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a controlarmos a nossa soberba, nem que seja por meio de um espinho na carne. Senhor eterno, nós te glorificamos, ó Deus. Damos louvor e glória a Ti. Pai, nesta manhã, sabemos, Deus, que não somos nós. Não é